bom? Então vamos começar a nossa revisãozinha. Trouxe duas provas aqui, bora ver o que dá pra gente fazer. Vamos lá. Então, exercício 1. Calcule o volume do sólido abaixo de z igual a 9 menos x quadrado menos y quadrado e acima do plano xy. Então, como ele quer calcular o volume, então o volume vai ser a integral tripla sobre uma região E, 1 dV. E quem é essa região? Eixo X, eixo Y, eixo Z. Aqui é a origem, que ele diz que tem que estar acima do plano XY, então acima deste plano, e abaixo desta superfície, que nós sabemos que é um paraboloide, que quando o x e o y são zeros, z dá 9. Então, 9. Então, ele quer que eu calcule o volume dessa região. Tá? Aí você observa que quando o z vale zero, ou seja, que você está no plano xy, então z igual a zero, eu tenho que 0 é igual a 9 menos x quadrado menos y quadrado. Daqui eu tiro que x quadrado mais y quadrado é igual a 9. Então, a base desse paraboloide é um disco de centro na origem e raio 3. Então, este volume sobre essa região que eu chamei de E, né? Sobre a região E, 1 dV. E aí, facilmente, eu consigo visualizar este paraboloide inscrito em um cilindro, né? Então, isso aqui ficaria a integral tripla de 1 vezes ρ. E aqui eu vou escolher a ordem que eu vou colocar, né? Então, vamos lá. Z. O Z está variando de 0 até o paraboloide. Então, qual é a equação do paraboloide? Z igual a 9 menos x quadrado menos y ao quadrado. Só que eu tenho que escrever isso em coordenadas cilíndricas. Então, Z igual a 9 menos x quadrado mais y ao quadrado. Então, Z igual a 9 menos ρ ao quadrado, que é o x quadrado mais y ao quadrado, em coordenadas, perdão, cilíndricas. Então, o meu Z varia de 0 até 9 menos ρ ao quadrado. Tá? Meu θ, como aqui eu tenho um disco, para poder dar a volta inteira no disco, o θ está variando de 0 até 2π, e o meu ρ, distância 0 até a maior distância, que no caso é o raio, que aqui é 3. Então, o ρ está variando de 0 até 3. Tá? Então, 0 a 3, 0 a 2π. dρ, dθ. Observe que em relação a z, isso aqui é uma constante. Então, isso aqui vai ficar igual à integral de 0 a 2π, a integral de 0 a 3, né? Ρ é a constante. Integral de 1 dz é z, variando de 0 até 9 menos ρ ao quadrado. Tá? dρ, dθ.
integral de 0 a 2π, integral de 0 a 3, ρ vezes limite superior menos limite inferior. 9 menos ρ quadrado menos 0 dρ dθ. Tá? Isso aqui é igual a integral de 0 a 2π, a integral de 0 a 3 de 9ρ menos ρ ao cubo dρ dθ. Integral de 0 a 2π, primitiva de 9ρ, 9ρ ao quadrado sobre 2, e primitiva de ρ ao cubo, ρ à quarta sobre 4, variando de 0 até 3 dθ. Tem aí alguma dúvida? Não? Então, integral de 0 a 2π, substituindo o limite por 3, limite superior, então vai ficar 9, 3 ao quadrado sobre 2, menos 3 à quarta sobre 4, menos o limite inferior que vai dar 0, dθ. Aqui dá 81 sobre 4, 9 vezes 9, 81 sobre 2. 81 sobre 2 é 162 sobre 4. 162 sobre 4 menos 81 sobre 4 dá 81 sobre 4. Integral de 0 a 2π dθ. Então, 81 sobre 4, θ variando de 0 a 2π. Então, 81 sobre 4, 2π menos 0, simplifica 2 com 4, vai ficar 81π sobre 2 unidades de volume. Dúvidas? Não? 2. Calcule a integral tripla de x vezes a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado dv sobre uma região E, onde E é a parte da esfera x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menor ou igual que 1, contida, essa informação é importante, contida no primeiro octante. Então, olha só. Então, ele deu uma região E, x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado, uma esfera de raio unitário,
centrado na origem, só que ele quer apenas contida no primeiro octante. Nós sabemos que quando a gente divide a esfera, a gente pode dividir em 8 partes iguais, né? E isso vai gerar, se você for fazer um corte, né? Que como ele quer que esteja no primeiro octante é quando o x é positivo, y é positivo e o z é positivo, correto? Então, como o x é positivo e o y é positivo, se eu fizer um corte aqui e fosse desenhar ela para poder enxergar melhor, ela estaria, se eu fosse fazer um corte na esfera, ela estaria no primeiro quadrante. Tá? Se eu fosse fazer um corte na minha esfera. Porque o x é positivo, o y é positivo, o z é positivo. Quando eu faço um corte, o z é igual a 0, então eu tenho o x positivo e o y positivo. Tudo bem? Conseguem compreender o que eu estou falando? Tá? Por quê? Porque assim é mais fácil de você identificar o que está acontecendo, né? Por exemplo, só com isso aqui, eu já posso afirmar que o θ varia de quanto a quanto? O θ. O θ varia de quanto a quanto? De 0 a π sobre 2, que é a maior amplitude de 90 graus. Ok? O meu ρ é o raio, o menor raio é o centro, no caso, na origem, 0, e a maior amplitude, 1. Tá? E agora o φ. Olha só. O φ é o ângulo espacial. Então, quando eu estou aqui, aqui está o eixo Z. Tá? Qualquer ponto que eu pegue da esfera na parte superior, ou seja, na semisfera superior, o ângulo que eu faço com o eixo Z, que nós chamamos de φ, ele sempre é agudo. Ele só vai ser maior que só vai ser maior que π sobre 2 radianos, ou seja, maior que 90 graus, se eu pegar um ponto lá de baixo. Correto? Por quê? Porque aí o ângulo é sempre com a parte positiva, ó, então ele vai ser maior que π sobre 2. Ou seja, vai estar entre π sobre 2 e π. Como no primeiro octante o z é positivo, então aqui o z tem que ser negativo. Então, como o z aqui é positivo, então quer dizer que o φ só varia de 0, no máximo, até π sobre 2. Porque eu não vou pegar nenhum ponto da semisfera negativa. Tá claro isso? Porque não está no primeiro octante. Tá? Então, daqui eu concluo que o φ está também entre 0 e π sobre 2. Ok? Tá claro isso para todo mundo? Claramente eu estou pensando em mudança de coordenadas esféricas. Por quê? Porque a região de integração é uma esfera. Tá? Aí você vai dizer, mas não sairia assim, ó, a variável x sairia. Mas e a variável y e z? Se eu fosse fazer uma mudança de coordenadas. Então eu tenho que fazer uma mudança de coordenadas um pouco mais sofisticada. Agora eu tenho que escrever esta função, x vezes raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado em coordenadas esféricas. Tá? Quanto equivale o x em coordenadas esféricas? Rho seno φ seno
cosseno θ. Muito bem. Então, x, rho, seno φ, cosseno θ. X² mais y² mais z² em coordenadas esféricas dá quanto? Provamos isso. Quanto é que dá? X² mais y² mais z² em coordenadas esféricas. Rho ao quadrado, não é isso? Raiz quadrada de rho quadrado, rho. Então, vezes rho. Então, isso aqui vai ficar ρ² seno φ cosseno θ. Tudo bem? Então, vamos escrever agora a integral. Então, integral tripla sobre a região E de x vezes a raiz de x² mais y² mais z² dv. Aí vai ficar a integral tripla da função ρ² seno φ cosseno θ. Fator de mudança de coordenadas para coordenadas esféricas é qual? Ρ² seno φ. Tá? E aí você vai escolher a ordem, né? Por enquanto eu vou colocar dv' sobre uma região E'. Então isso aqui vai ficar igual a integral tripla de ρ² seno ao quadrado φ cosseno θ. Tá? Então, ρ² seno ao quadrado φ cosseno θ. Aí, ó, as que vão sair, se você quiser para simplificar mais, né? Como as regiões de integração, né, é um paralelepípedo, então eu posso aplicar Fubini e começar pela ordem que eu quiser. Aqui vai me dar um pouquinho mais de trabalho, né? É a seno φ, seno ao quadrado φ, porque eu vou ter que fazer uma mudança de coordenadas. Então eu vou logo fazer as que são mais simples, tá? E depois eu deixo essa para fazer no final. Então observem, eu vou colocar aqui, ó, dθ, dρ e deixar a φ por último. Então, limite do θ de 0 a π sobre 2, limite do ρ de 0 até 1 e limite do φ de 0 até π sobre 2. Você não precisa fazer igual a mim, tá? Isso é só uma opção. Todas são fáceis, né? Se quiser começar logo com o φ, tanto faz. Vale Fubinho. Então isso aqui vai ficar integral de 0 a π sobre 2, integral de 0 a 1. O que são constantes aqui? Ρ² seno ao quadrado φ. Ρ² seno ao quadrado φ. E agora você vai pensar, qual é a função que quando eu derivar em relação a θ, dá cosseno? Seno, né? Então, seno θ variando de 0 a π sobre 2 dρ dφ. Então, integral de 0 a π sobre 2, integral de 0 até 1, ρ² seno ao quadrado φ, seno de π sobre 2, menos seno de 0. dρ dφ. Seno de 0 é 0 e seno de π sobre 2 é 1. Tá? Integral de 0 a π sobre 2. Aí agora eu vou calcular a primitiva de ρ²
seno ao quadrado φ em relação a ρ. Isso aqui é uma constante, reescrevo, seno ao quadrado φ, primitiva de ρ à quarta, ρ à quinta sobre 5, variando de 0 a 1 dφ. Tá? Dúvidas até aí? Não? Ok. Isso aqui é igual a integral de 0 até π sobre 2, seno ao quadrado φ, limite superior menos limite inferior. Então, 1 à quinta menos 0 à quinta sobre 5 dφ. Isso aqui é igual. Então, 1 à quinta, 1. Então, vai ficar 1 quinto. Essa constante eu vou colocar aqui fora. Um quinto da integral de 0 até π sobre 2, seno ao quadrado φ, dφ. E aí, de novo, né? Aquela velha mudança de variável que você já está acostumado, poderia até já colocar direto. Cosseno de 2θ, né? É 1 menos 2 seno ao quadrado. Ah, perdão, lá eu chamei de φ. Φ. Tá? Na verdade, né? Cosseno ao quadrado φ menos seno ao quadrado φ. Eu já estou fazendo a mudança. Cosseno ao quadrado φ eu estou substituindo por 1 menos seno ao quadrado φ. Por isso que aqui está aparecendo 2. Sim ou não? Tá? Então, daqui eu tiro que seno ao quadrado φ, vou passar para o outro lado, é 1 menos cosseno de 2φ sobre 2. Então, vai ficar 1 quinto, né? Esse 2 eu posso colocar para fora também, vezes meio. A integral de 0 a π sobre 2, de 1 menos cosseno de 2φ dφ. Então, dá 1 sobre 10. Primitiva de 1 em relação a φ dá φ, menos. E a primitiva de cosseno de 2φ vai dar seno de 2φ sobre 2. Isso variando de 0 até π sobre 2. Tá? Dúvidas? Não? Então, isso aqui dá 1 décimo. Limite superior, π sobre 2, menos limite inferior, 0, menos seno de 2 vezes π sobre 2, menos com menos mais, seno de 2 vezes 0. Tudo isso dividido por 2. Seno de 0, 0. Seno de π, 0. Então, isso tudo dá 0. Então, aqui fica π 20avos. Certo? Então, já fizemos uma questão sobre coordenadas cilíndricas e uma questão sobre coordenadas esféricas.
Agora vamos fazer uma questão sobre coordenadas, perdão, sobre integrais duplas inteligentes. Dúvidas? Não? Questão número 3. Calcule a integral dupla sobre uma região D, seno de x ao cubo, dx dy, onde D é o conjunto do x, y pertencente a R2, tal que o y está entre 0 e 1 e o x está entre raiz de y e 1. Olha só. Uma questão aparentemente simples, né? Na verdade, ela é simples, só que ela tem um quê de raciocínio. Por quê? Porque você poderia muito bem falar assim, poxa, ele já me deu os intervalos, né, de integração, tanto do x quanto do y. Por que eu não posso colocar logo diretamente aqui, né? Então você poderia pensar, vou colocar aqui y de 0 a 1, limite do y, limite do x de raiz de y até 1. Essa seria uma primeira possível solução. Só que, se você fizer isso, eu vou colocar aqui, mas vou apagar já já, porque eu não vou conseguir resolver. 0 até 1, raiz de y até 1. Tá? Eu não consigo resolver assim. Por quê? Porque eu não sei quem é a primitiva dessa função. Esse x ao cubo, ele é o arco dessa função trigonométrica. Eu não sei quem é a primitiva. Tá? Aí você vai dizer, mas eu sei que, né, eu posso, na verdade, tentar fazer o seno de x vezes x vezes x. Não vai facilitar, vai piorar. Né? Aí você vai dizer, mas eu posso aplicar Fubini. Pode. Mas só que você não pode aplicar Fubini trocando a posição e não mexendo nos limites de integração. Por quê? Porque a variável x está em função de y. Então eu não posso aplicar Fubini diretamente, ou seja, isso não é um retângulo de uma maneira tão imediata. Então, aí eu sugiro que você desenhe a região para que você consiga saber quem é a inversão que você vai ter que fazer. Tá? Então, assim eu não consigo resolver. Tá? E aí nós vamos desenhar a região. 0, y, x. Ó, daqui, né, raiz de y igual a x. Quando x for igual a raiz de y, se eu levar ambos os membros ao quadrado, daqui eu tenho que y é igual a x quadrado. Tá? Y de 0 a 1, parábola, y igual a x quadrado. Tá? Aí ele disse que a região era o y de 0 até 1. Então, o x é 1. De onde eu estou tirando isso, tá, gente? Daqui, ó, x igual a 1, y igual a 1. Tá? E ele dizia que essa função aqui
é x igual a raiz de y, correto? X igual a raiz de y. Ele dizia que o x estava entre, ó, x é horizontal, tá? Então, qualquer ponto que eu pegue dessa curva, ela vale raiz de y, tá? Ele dizia que o x era maior que raiz de y até 1. Qualquer ponto que eu pegue, ó, raiz de y até 1, raiz de y até 1, raiz de y até 1, raiz de y até 1. Então, a região de integração é essa aqui, ó. Certo? Tudo bem? Só que eu quero escrever esta integral invertendo a posição dx dy para dy dx. Então, eu tinha integral dupla de seno de x ao cubo dx dy, que estava com os limites de integração do x de raiz de y até 1 e do y de 0 até 1. E aí eu quero escrever a integral dupla de seno de x ao cubo e eu quero aplicar Fubini, dy dx. Tá? E aí eu vou atrás dos limites de integração. Então, eu quero colocar primeiro o limite do y, ou seja, o y em função de x, e depois o limite do x. Então, vamos lá. O x aqui está variando entre 0 e 1. Tá? E o y? O y vale x quadrado. Então, qualquer ponto que eu pegue aqui, ó, nessa curva, vale x quadrado. Então, agora não é mais raiz de y, é x quadrado. Só que a região de integração é essa região rachurada, que está em amarelo. E aí eu pergunto, qual vai ser o limite do y? Y é vertical, então eu vou de 0 até esse ponto, x quadrado, e de x quadrado até 1. Aí eu pergunto, para eu estar dentro da região rachurada, tá? Para eu estar dentro da região rachurada, eu tenho que estar entre 0 e x quadrado ou de x quadrado até 1? De 0 até x quadrado. Então, isso quer dizer que o y está entre 0 e x quadrado. Vocês entenderam? Então, eu desenho primeiro a região que ele me deu para identificar qual é a região de integração. E aí, depois, sabendo qual é a região de integração, eu calculo os limites, tanto do x quanto do y, utilizando a função inversa. Tá? Aí eu venho e coloco aqui, ó. Y está entre 0 e x quadrado, e o x entre 0 e 1. Tá? Então, você observa claramente que aplicar Fubini, né, não é inverter apenas as integrais, porque isso aí não é um retângulo. Modifica, no caso, os limites de integração. Agora eu posso resolver essa integral. Essa aqui é a integral de 0 até 1. Ó, como eu vou integrar em relação a y, isso aqui é uma constante. Então, seno de x ao cubo é uma constante. Tá? Aí fica a integral de 1 dy. A integral de 1 dy é y, variando de 0 até x quadrado dx.
Então, fica a integral de 0 a 1, limite superior menos limite inferior, então x² menos 0, seno de x ao cubo dx. Então, fica a integral de 0 a 1 de x², seno de x ao cubo dx. Agora, essa integral eu já sei calcular, né? Vou fazer uma mudança de variável, vou chamar u de x ao cubo. Então, du é 3x² dx. Daqui eu tiro que du sobre 3 é x² dx, que é o que eu tenho lá, ó, x² dx. E daqui eu tiro que quando o x é 0, o u também é 0. E quando o x for 1, o u também é 1. Então, isso aqui vai ficar igual a integral de 0 a 1 de seno de, eu chamei u de x ao cubo, então seno u, tá? E aonde tem x² dx, eu substituo por du sobre 3. Tá? Tudo bem? Então, isso aqui fica 1/3 integral do seno u du. Isso aqui é menos cosseno u, variando de 0 até 1. Então, fica 1/3 de menos cosseno 1 menos cosseno 0. Então, isso aqui fica 1/3, menos com menos mais, cosseno de 0 dá 1, 1 menos cosseno 1. Bonitinha a questão, né? Fácil, mas você tinha que lembrar de aplicar a fubinha. Entenderam? Nenhuma dúvida? Quatro. Também uma questão sobre integrais duplas. Calcule
a área entre as curvas dadas em coordenadas polares da região externa a ρ igual a A e interna a ρ igual a 2A seno θ, onde A é positivo. Então, calcule a área entre as curvas dadas em coordenadas polares da região externa a ρ igual a A e interna a ρ igual a 2A seno θ. Então, o primeiro passo, se você não consegue reconhecer quem são essas bebezinhas em coordenadas polares, é você voltar e escrevê-las em coordenadas cartesianas. Tá? Então, daqui, ó, ρ igual a A. Você tem que lembrar o que é ρ? É a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado igual a A. Daqui você tira aqui x quadrado mais y ao quadrado é igual a A ao quadrado. Tá? Então, eu tenho uma circunferência de centro na origem e raio A. Tudo bem? De forma análoga, você vai pegar esta aqui, ρ igual a 2A seno θ. Quem é ρ? Raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. 2 vezes A. E aí você vai lembrar quem é o seno. Seno de θ, né, é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, é y sobre ρ. Né? Então, onde tiver seno θ, você vai colocar y sobre ρ. Só que quem é ρ é a raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Tá? Isso aqui vai passar multiplicando para lá, então vai ficar x quadrado mais y ao quadrado menos 2ay igual a zero. Ok? Então, isso aqui vai ficar x quadrado mais o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Está faltando o quadrado do segundo. Então, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí está faltando o quadrado do segundo, que vai ser a ao quadrado. E para não alterar a desigualdade, menos a ao quadrado igual a zero. Esse cancela com esse. Tá? E aí você escreve x ao quadrado mais o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso aqui é y menos a ao quadrado. E isso passa para o outro lado, a ao quadrado. Então, uma circunferência também de raio A, só que centro 0A. Tá?
Então, aqui, centro na origem, raio A. Então, a outra começa em A, né? E o raio é A. Ficou muito alta. Tá? Agora vamos lá, interpretar o que ele falou. Essa aqui é a de baixo, que é a ρ igual a A. A de cima é ρ igual a 2A seno θ. Aí ele diz assim, calcule a área entre as curvas dadas em coordenadas polares da região externa a ρ igual a A. Então, se essa aqui é ρ igual a A, externa é o que está fora da minha circunferência, tá? Então, não pode ser essa parte de dentro, tá? Externo, fora. E interna a esta outra circunferência. Então, tem que estar fora da primeira e dentro da segunda. Mas para dentro da segunda pode ser esse pedaço ou esse pedaço. Só que não pode ser esse pedaço, por quê? Porque esse pedaço está dentro da primeira. Está claro isso? Vou repetir. Ó. Ele diz que ele quer a área da região que está fora da primeira circunferência, tá? E dentro da segunda. Dentro da segunda tem dois pedaços, ou este ou este. Mas não pode ser este, por quê? Porque este pedaço está dentro da primeira. Ele diz que tem que estar fora da primeira. Então quer dizer que a área que ele quer que eu calcule é essa criança aqui, ó. Uma lua minguante. Tá? Fora da primeira e dentro da segunda. Tudo bem? E aí, para eu poder calcular isso, eu preciso saber, ó, onde é esses pontos aqui de interseção. Isso é fácil, né? Ρ igual a A, Ρ igual a 2A seno θ. Eu vou igualar as duas. Então, como Ρ é igual a A, então vai ficar A igual a 2A seno θ. Simplifica A com A, então seno θ é igual a meio. Então, quando é que o seno dá meio? Tem duas possibilidades. 30 graus, que deve ser este aqui, tá? E o suplementar dele, 180 menos 30, 150. Então, θ igual a π sobre 6 ou θ igual a 5π sobre 6. Tá? Aí eu vou chamar esta área de E, essa região aí. E aí ficaria a área igual a integral dupla sobre E. Aí, ó, como é a área, a função tem que ser 1, dA, em coordenadas cartesianas. Se eu colocar em coordenadas polares, vai ficar 1 vezes ρ, que é o fator de mudança de coordenadas, tá? Θ está variando entre π sobre 6 até 5π sobre 6, tá? Esse é o θ, é o ângulo que ele faz com semi-eixo polar, que é o eixo x, ó. π sobre 3, perdão, π sobre 6 e o maior 5π sobre 6, para ele poder calcular a área intermediária. Tá? Então, θ
de π sobre 6 até 5π sobre 6. Então, eu coloquei primeiro o limite do θ. E agora eu vou colocar o limite do ρ. Quem é o ρ? Ó, eu quero calcular esta área. Então, esta curva aqui, ó, ele está acima, todos os pontos que estão nessa curva aqui, ó, valem ρ igual a A. Então, acima, menor do que ela, né, para poder estar acima, ó, tem que ser maior do que A e menor do que os pontos que estão nesta aqui. Os pontos que estão nesta aqui valem ρ igual a 2A seno θ. Tá? Sim ou não? Ok. Agora, eu vou ter que fazer uma pequena correção aqui, ó, porque como o ρ vai ficar entre A e 2A seno θ, então o ρ ficou dependendo de θ. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que ser o primeiro limite de integração. Tá? Então, vou ter que aplicar Fubini 1 vezes ρ de ρ de θ e colocar primeiro o limite de ρ. De 0 aqui Fubini. Tá? Então, de A até 2A seno θ. Isso daqui. Tá? E o meu ângulo de π sobre 6 até 5π sobre 6. Ok? Então, como uma variável ficou em função da outra, eu tenho que obrigatoriamente começar com ela, ou então vou ter que calcular a inversa. Como a inversa aí vai ser arco-seno, para que eu vou me estressar com arco-seno, se eu posso inverter e aplicar Fubini? Né? Então, vou passar aquela integral para cá. Então, a área vai ser igual à integral de π sobre 6 até 5π sobre 6 de A até 2A seno θ de ρ de ρ de θ. Tá? Então, fica a integral de π sobre 6 até 5π sobre 6, primitiva de ρ, ρ quadrado sobre 2, variando de A até 2A seno θ, de θ. Então, vai ficar meio da integral de π sobre 6 até 5π sobre 6, limite superior, 2A seno θ ao quadrado, menos limite inferior ao quadrado. Tá? Meio da integral de π sobre 6 até 5π sobre 6. Aqui vai ficar 4 ao quadrado, seno ao quadrado θ, menos A ao quadrado. De θ. Posso apagar já aqui. Posso colocar o A ao quadrado em evidência, se você quiser. Então, vai ficar igual. Então, colocando o A ao quadrado em evidência, tá? Como é uma constante, então vai ficar A ao quadrado sobre 2. Integral de π sobre 6 até 5π sobre 6. E aqui, ó, aqui vai ficar, se eu colocar o A ao quadrado em evidência, vai ficar
4 vezes seno ao quadrado θ, tá? Só que quem é seno ao quadrado θ? Então, 4 vezes... A gente fez a mudança da agorinha, né? Cosseno de 2θ é 1 menos 2 seno ao quadrado θ, tá? Então, quando você for escrever, né, passar para o outro lado, ó, cosseno de 2θ, 1 menos 2 seno ao quadrado θ. Então, daqui eu tiro que seno ao quadrado θ é 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Tá? Então, vai ficar 4 vezes seno ao quadrado θ. Então, seno ao quadrado θ é 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Aí simplifica aqui, ó, já fica 2. Tá? Tudo bem até aí? Menos a ao quadrado dθ. E agora fazer as continhas. A ao quadrado sobre 2. Aí você vai lá, ó. Aqui sobrou 2. 2 vezes 1, 2. Primitiva de 2 em relação a θ, 2θ, variando de π sobre 6 até 5π sobre 6. Tá? Aqui ficou 2 vezes cosseno de 2θ. Perdão, menos, tá? Menos 2 cosseno de 2θ. Aí você vai perguntar, quem é a primitiva de cosseno de 2θ? Então, a constante permanece, então, menos 2. Primitiva do cosseno, seno de 2θ, sobre 2 por causa da regra da cadeia. Tá? Variando de π sobre 6 até 5π sobre 6. Menos primitiva de a ao quadrado θ, variando de π sobre 6 até 5π sobre 6. E não esquecendo que tudo está multiplicado por a ao quadrado sobre 2. Opa, desculpa. Não entendi. Onde, amor? Meu amor, tem como tu vir no microfone? Porque realmente não dá para escutar, eu estou com um negocinho no ouvido. Ou alguém que queira vir, que queira ver a dúvida dela? Pode vir no microfone? O que tem? Não tem problema, pode vir. Vamos lá. O senhor colocou um... Qual o seu nome, por favor? Jamerson. Como? Jamerson de Naval. Gerson, Naval. Vamos lá? O senhor colocou um ao quadrado no lugar do 1. Bem na primeira linha. Sim. É porque eu coloquei o a ao quadrado em evidência, não é isso? Então aqui é 1. Era essa a dúvida? Então aqui menos 1 e aqui θ. Ok? Tá? Então agora vamos fazer as continhas. Isso aqui é igual a ao quadrado sobre 2, θ. 2θ, né? Então 2 vezes 5π sobre 6, menos π sobre 6, menos 2 vezes, aqui eu vou logo simplificar, tá? Menos seno de 2 vezes π sobre 6, menos seno de 2 vezes 5π sobre... Opa! Limite superior, 2 vezes 5π sobre 6, menos 2 vezes π sobre 6. Tá? Menos o θ, variando de 5π sobre 6, menos π sobre 6.
Ok? Tudo bem até aí? Sim ou não? Ok. Então, isso aqui vai ser igual a ao quadrado sobre 2. E aqui eu tenho, ó, 5π sobre 6 menos π sobre 6. Dá 4π sobre 6. 4π sobre 6 é a mesma coisa que 2π sobre 3, tá? 2π sobre 3 vezes 2. Ok? Menos, ó, aqui eu tenho seno de π sobre 3. Π sobre 3 é 60 graus, tá? Que o seno é raiz de 3 sobre 2. Então, um número aqui menos raiz de 3 sobre 2. E aqui, seno, ó, 5π sobre 6, π sobre 6 é 30. 30 vezes 5, 150. 150 vezes 2, 300. Então, eu estou lá no quarto quadrante. No quarto quadrante, a função seno é o quê? Negativa, correto? Sim ou não? Tá? Seno de 300. Se você quisesse já simplificar, né? Alguma coisa aqui, ó, ficaria 5, para você ficar mais rápido de você chegar nesse valor, ó, 2 sobre 3, tá? Π, 180 dividido por 3, 60, 60 vezes 5, 300. Tá? Tudo bem até aí? Então, seno de 300. Aí, como é que eu vou calcular? Se você não lembra, né? Está aqui o ciclo trigonométrico. Então, 300 graus. Π sobre 2, π, 3π sobre 2, né? Que é 270 mais 30. Então, estaria bem aqui, ó. Mais ou menos bem aqui. Ok? Sim ou não? Tá? E aí, ó, se você for querer calcular este ângulo, o seno, né, o valor desse seno, vai ser igual você pegar o que está na mesma amplitude aqui, só que aqui é positivo e aqui é negativo. Tá? Então, se aqui é 300, quer dizer que isso aqui é 30, isso aqui é 60 graus. Tá? Sim ou não? Tá? E aí, quanto é que é o seno de 60? Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Só que negativo. Então, menos raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Então, já fizemos esse, e agora está faltando esse. Aqui, ó, 5π sobre 6 menos π sobre 6. Aqui dá 4π sobre 6, ou seja, 2π sobre 3. 2π sobre 3 negativo. Então, a área vai ser igual a ao quadrado sobre 2, 4π sobre 3 menos 2π sobre 3 dá 2π sobre 3, menos, aqui ó, está em duas vezes, raiz de 3 sobre 2, que vai simplificar 2 com 2, vai ficar menos duas vezes, perdão, menos raiz de 3. Só que como está o sinal negativo, mais raiz de 3. Unidades de área. Dúvidas?
Um bom exercício, né? Já que vocês vão ficar em casa hoje, né? Eu fiz a área desse, A1. Um bom exercício é você calcular A2 e A3. Para ver o que mudaria se fosse, né? Opa, Só isso. Bom dia. bom dia. Davidson. Davidson de Engenharia Sanitária e Ambiental. Certo. Logo no começo, o senhor disse que a área eram 2 círculos de raio A. Sim. Então, eu posso dizer que a área 3 é a mesma da área 1, o resultado? Você fala o valor? Aham. Sim. Sim. Era só isso. Tá. Obrigado. Nada. Os 3, 4. Eu acho que é a quinta, né? Calcule a integral tripla de x² mais y² mais z² dv sobre uma região E, onde E é o conjunto do x, y, z pertencente a R3, tal que x² mais y² mais z² é menor ou igual que z. Primeiro a gente tem que saber que região é essa, né? Está com cara de ser uma esfera. Nós precisamos saber o raio e o centro. Então vamos ter que brincar de completar quadrados. Então x² mais y² mais z² menos. Aquele z eu vou escrever assim, ó, 2 vezes z vezes meio. Menor ou igual que zero. Então x² mais y² mais o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, para não alterar a igualdade, menos o quadrado do segundo. Então vai ficar x² mais y² mais z menos meio ao quadrado menor ou igual que meio ao quadrado.
Tá? Então quer dizer que isso aqui é uma esfera de centro 0, 0, meio e raio meio. Tá? Então, se eu colocar aqui como sendo 0, 0, deixa eu traçar o eixo. Então, Z, Y, X. Então, se o raio é meio e o centro é 0, 0, meio, então esse ponto aqui é 0, 0, 0. Tá? Porque se o raio é meio, então se eu tirar meio daqui, eu chego lá no 0, 0, 0. Então essa esfera está acima do plano XY. Ok? Sim ou não? Vocês entenderam ou não? E isso é de fundamental importância, sabe por quê? Porque com isso, ó, eu chego à brilhante conclusão que o φ está entre 0 e π sobre 2 só. E não entre 0 e π. Porque para ser o ângulo π, não teria que ter a parte de baixo. Então, para poder ter a maior amplitude possível, ó, π é quando está bem aqui. Para poder dar π radianos. Então, como a esfera inteira está toda para a parte de cima, ou seja, acima do plano XY, então a maior amplitude, ó, vai ser ângulo de π sobre 2. O φ, tá? O φ. E isso mudaria, né? Se eu pegasse qualquer outra questão em que o raio fosse maior que meio, perdão, o raio maior que meio, esse φ mudaria. Tá? E agora, ele não colocou nenhuma restrição sobre a região E, né? Então a base, se eu cortar essa esfera, eu vou obter aqui uma circunferência. Essa circunferência tem raio meio. Então isso quer dizer que o meu ρ está variando entre 0 e meio. Tá? E o meu θ? Entre 0 e 2π. Para eu poder dar a volta inteira na circunferência. Ok? Entenderam o que eu fiz? Sim ou não? O que mudaria em relação ao θ? Se ele falasse que queria a região de integração que tivesse interceptada em algum octante. Aí isso faria com que o θ diminuísse a sua variação. Mas ele não tem essa restrição lá. Né? Por exemplo, se ele colocasse que x² mais y² mais z² menor ou igual que z, mas, por exemplo, que x e y e z fossem positivos, por exemplo. Aí ele estaria dizendo que estaria dentro do primeiro octante. Entendeu? Aí você mudaria o limite do θ. Ó, aqui ele não colocou nenhuma restrição sobre x, y e z. Tá? Então, automaticamente, porque eu estou supondo que o θ eu tenho que dar uma volta inteira, né? Porque ele não colocou nenhuma restrição sobre x e y. Então, x e y podem ser positivos, podem ser negativos. Então, isso aqui eu tenho que dar a volta inteira de 0 até 2π. Então, se ele colocasse alguma restrição a x positivo, y positivo, e aí quer dizer que eu estaria no primeiro octante. Certo? Aí isso modificaria a variação do θ. Também. Tá?
Então, fica a integral tripla sobre a região que ele chamou de E, x² mais y² mais e ao quadrado, tá? dv. Aí vai ficar a integral tripla, coordenadas esféricas, tá? x² mais y² mais e² em coordenadas esféricas, ρ ao quadrado. Fator de mudança de coordenadas, ρ ao quadrado seno φ, tá? E aí, ó, como aqui nenhuma variável depende da outra, é um paralelepípedo, eu posso colocar a ordem que eu quiser, né? Então, vou colocar aqui, sei lá, dφ, dρ, dθ. Variação do φ de 0 a π sobre 2. Variação do ρ de 0 até meio. E variação do θ de 0 até 2π. Ok? Então, isso aqui vai ficar igual a integral de 0 a 2π, a integral de 0 a meio. Ó, ρ à quarta não depende de φ, então constante, ρ à quarta, tá? Agora eu vou calcular a primitiva de seno φ dφ. Então, menos cosseno φ, tá? Variando de 0 até π sobre 2, dρ dθ. Tá? Integral de 0 a 2π, integral de 0 a meio, ρ à quarta, limite superior, menos cosseno de π sobre 2, menos cosseno de 0. dρ dθ. Cosseno de π sobre 2 é 0, menos com menos mais, cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar igual a integral de 0 até 2π, a integral de 0 até meio, de ρ à quarta, dρ dθ. Integral de 0 até 2π, primitiva de ρ à quarta, ρ à quinta sobre 5, variando de 0 a meio, dθ. Integral de 0 até 2π, então vai ficar meio vezes 1/5 elevado à quinta potência, né? dθ. Porque o limite inferior é 0. Tá? Como isso aqui é uma constante, então vai ficar 1/5, 2 à quinta, 32. Primitiva de 1 dθ é θ, variando de 0 até 2π. Então vai ficar 1/5, 1/32 vezes 2π. Simplifica. Π 80 era... Não falou nada, né? Π 80.
E muito feio, e vocês deixaram. Está tudo errado. Como é que vocês deixam eu fazer um negócio desse? Vocês deixaram eu colocar a distância como se eu estivesse fazendo coordenadas polares. Isso aqui não é coordenadas polares, eu estou fazendo coordenadas esféricas. Está aqui, ó. Rho quadrado seno φ. Então não é coordenada polar. Coordenadas esféricas, a distância é desse ponto para a origem. E não daqui para cá. A gente vai ter que fazer tudo de novo. Até ali está certo, né? Mas isso aqui nada está certo. Por quê? Porque vai mudar o limite, gente. Porque é a distância desse ponto para cá. Então eu tenho que escrever esta esfera em coordenadas esféricas. Já que eu estou resolvendo por coordenadas esféricas. Não é coordenada polar. Ai. Tem que fazer tudo de novo. Quer dizer, daqui para baixo. Então vamos lá, ó. X quadrado. Qual era a equação da esfera? Y ao quadrado mais Z ao quadrado igual a Z. Quem é x quadrado mais y ao quadrado mais Z ao quadrado? Rho ao quadrado. E quem é Z? Quem é Z em coordenadas esféricas? Opa, desculpa. Rho cosseno φ. Simplifica, ó. Está aqui a equação. Essa distância daqui para cá é cosseno φ. Então a gente errou este limite. A gente não, eu, né? A gente errou este limite aqui, ó. Porque a gente fez como se fosse coordenadas polares. Isso não é coordenadas polares. Então o ρ é maior ou igual que 0 e menor ou igual que cosseno φ. Aí vai ter uma coisinha que eu vou ter que... Ó, isso aqui está ok, essa primeira linha está ok. Só que eu vou ter que ajeitar os limites. Aqui tem uma variável que está em função da outra, ó. Rho está em função de cosseno φ. Então ela tem que ser a primeira. Então, d ρ, d φ, d θ. E aí eu vou ajeitar os limites. Esse aqui está ok. E o limite do φ também está ok. De 0 até π sobre 2. A única coisa que vai mudar é o limite do ρ, que é de 0 até cosseno φ. E a gente vai ter que fazer a conta de novo. Então não é isso. Vocês verificaram onde foi que eu errei? Porque na hora que eu fui desenhar, eu fiz o corte como se fosse coordenada polar. E aí eu estou dizendo que coordenada polar, a distância é desse ponto até a origem. Mas se é coordenadas esféricas, é do ponto espacial até a origem. Então daqui tudo bem, se fosse coordenadas polares está certo a resposta. Mas não é coordenada polar. Aí você fala assim, mas eu não posso resolver por coordenada polar? Pode, mas se eu fosse mudar por coordenadas polares, eu não poderia colocar esse fator. Eu teria que colocar o fator ρ, e não ρ quadrado seno φ. Entendeu? Então vamos endireitar isso daqui. Isso aqui é igual à integral de 0 até 2π, a integral de 0 até π sobre 2, e aqui sim, ó, ρ à quarta. Ρ à quarta, a primitiva de ρ à quarta em relação a ρ é ρ à quinta sobre 5, variando de 0 até cosseno φ, vezes seno φ, que já estava, dφ, dθ. Tá? Integral de 0 até 2π, integral de 0 até π sobre 2, limite superior menos limite inferior. O limite inferior dá 0. Então vai ficar cosseno a quinta φ sobre 5 vezes seno φ dφ dθ.
Ficou até mais fácil. Vou passar aquela integral para cá. Então, de 0 até 2π, de 0 até π sobre 2, que é o φ, cosseno a quinta φ sobre 5, seno φ, dφ, dθ. Facilmente uma mudança de variáveis, né? Você chama u de cosseno φ, então du vai ser menos seno φ dφ, que já tem aqui, ó, tá? E aí quando quando o φ for 0, o u dá 1, cosseno de 0 é 1, e quando o φ for π sobre 2, o u dá 0, cosseno de π sobre 2, 0. Tá? Então vai ficar a integral de 0 até 2π, a integral de 1 até 0. Eu chamei cosseno φ de u, então u a quinta sobre 5. E no lugar de seno φ dφ, eu coloco menos du. Então, menos du dθ. Tá? E aí eu posso aplicar aquela propriedadezinha, ó, integral de 0 até 2π. Para assumir com esse sinal de menos, eu inverto os limites de integração. Então, fica a integral de 0 até 1, 1/5, que é a constante, u a quinta, du dθ. Aí fica a integral, passar para lá, melhor, vai ficar muito apertado. Integral de 0 a 2π, 1/5, né? Primitiva de u a quinta, u a sexta sobre 6, variando de 0 a 1 dθ. 5 vezes 6, 30, 1/30, integral de 0 até 2π, dθ. Isso aqui vai ficar 1/30, θ variando de 0 até 2π. 1/30 vezes 2π, π 15. Agora sim. E aí você vai perguntar, já você fez isso de propósito? Te juro como não. Eu estava resolvendo, olhei como se fosse coordenada polar e tá, não fiz de propósito não. Foi erro mesmo. Na hora de desenhar, eu cortei logo a esfera. Eu não estava testando vocês, não. Mas foi bom, pelo menos, quer dizer, foi bom se vocês entenderam por que vocês identificaram o erro. Vocês viram qual era o erro? Quer dizer, eu poderia ter resolvido daquela forma, mas eu teria que mudar para coordenadas polares. E aí isso modificaria o fator de correção. Entendeu? E aí, claro, ia mudar os limites. Mas se eu quero resolver para coordenadas esféricas, eu tenho que lembrar qual é a definição em coordenadas esféricas do ρ. É a distância espacial e não a distância planar. Né? É a distância espacial. E aí, por isso que eu tive que ir lá e calcular quanto é que era o ρ, né? Na esfera que ele tinha dado, x² mais y² mais e² igual a z. Aí sim. Mas, como eu estou te falando, Jerônimo, eu não quero fazer isso. Então você volta para cá e coloca ρ aqui. Porque você estava mudando para coordenadas polares. Aí você ia resolver primeiro duas integrais, as duas mais internas, e deixar a terceira para resolver depois. Aplicar Fubini. Resolve duas, que é coordenadas polares, porque coordenadas polares é integral dupla. Então você teria que resolver primeiro duas, para depois resolver a terceira. Entendeu?
para resolver as 3 de uma vez só, ou é coordenadas esféricas, ou coordenadas cilíndricas, ou você muda para uma outra coordenada. Uma outra mudança de coordenadas, certo? Tá? Ainda tem um minutinho. Então, deixa eu só limpar a minha mão, senão eu vou ficar espirrando. Gente, como essa é nossa última aula, né? Depois, a gente só vai se encontrar agora em 2 momentos, no dia da prova e no dia do resultado, né? Eu vou estar aqui sempre, né? Nem que seja velhinho, mas vou estar sempre na universidade, mas nós sabemos que vocês estão de passagem, né? Eu espero que vocês fiquem aqui 4, no máximo 5 anos, se formem, se tornem profissionais e mudem, né? Toda essa mentalidade que está aí fora, né? E vocês são a esperança, não sou mais eu, que já estou mais para me aposentar do que para... Já estou com 22 anos de universidade, né? E eu já estou passando o bastão. E aí o grande mérito para a gente, né, como educador, não é apenas dar um excelente, não é isso. É você ver que alguém te superou. A gente está aqui para passar conhecimento. E quando a gente passa conhecimento, um dos principais objetivos, pelo menos meu, é ver que alguém conseguiu me ouvir, alguém conseguiu aprender, alguém conseguiu reproduzir, alguém conseguiu ensinar para as outras pessoas o que eu te ensinei. E quando eu falo ensinar, não é ensinar a uma pessoa, é ensinar para a vida. Eu sei que eu sou chato, eu sou exigente, eu sou um professor que eu pego no pé, eu poderia muito bem passar a mão na cabeça de vocês e falar assim, não, não vai cair isso na prova, a prova de vocês vai ser fácil, só que eu me sentiria mal, né? Porque eu me sentiria mal pelo fato de, o que é ser um educador? É dar um conceito? Não, para mim não. Para mim, o fato de ser um educador, eu sou o professor de vocês eternamente. O dia que vocês quiserem me encontrar aqui na universidade ou fora para tirar qualquer dúvida, eu continuo sendo um educador. E eu tenho o respeito, a obrigação e a competência de ensinar. E eu vou passar a minha vida inteira ensinando. Este é o meu objetivo, né, de vida. Foi para isso que eu estudei. Foi para isso que eu me formei. Então, é a mesma coisa um representante. Um representante, ele está ali para te representar. Então, ele tem que representar a maioria. Ele tem que dar uma ideologia que represente a maioria. Como eu ensino cálculo. Então, eu vou ensinar cálculo para vocês o resto da minha vida. O dia que vocês precisarem, eu estarei aqui, tirar dúvida de qualquer coisa. A minha função, eu vim para cá, para a universidade, para oferecer, para ofertar conhecimento. Essa é a minha função. E não vim para cá para aprovar ou reprovar. Não sou eu que aprovo, não sou eu que reprovo. São vocês que se auto-reprovam ou se auto-reprovam. E isso, gente, acontece na vida inteira. Vocês que vão fazer as escolhas de vocês. Então, lá fora, ninguém diz o que é certo e o que é errado. Aqui a gente diz, como eu errei e eu admito que errei, né? Então, eu estou dizendo para você. Lá fora, não. Você só aprende acertando ou errando. E essa escolha, quem vai fazer é você. O mercado vai te selecionar pelos seus erros e pelos seus acertos. Dentro da universidade, a gente não seleciona. O fato de você ser aprovado com excelente, ser aprovado com bom, regular ou reprovado com insuficiente, eu não estou te selecionando e não estou te desqualificando. É só você lembrar, Einstein ficou reprovado em cálculo quantas vezes? 5. 5 vezes. Reprovado em cálculo. Nessa mesma disciplina. E ele é um gênio. E aí você vai dizer assim, por quê? Talvez ele achasse isso tão fácil que ele não conseguiria descer para querer aprender isso. Pode ser uma razão. Ou então ele achava tão desinteressante, né, que não chamava a atenção dele. Então é a mesma coisa. O fato de você ser aprovado ou reprovado numa disciplina dessa não mede a sua capacidade. Em hipótese nenhuma.
Só que você tem que passar por isso. Existem regras que têm que ser cumpridas dentro de uma instituição, né? Você tem que sentar, você tem que fazer uma prova. Se você me perguntar, é a maneira mais prática e eficiente de você me qualificar? Claro que não. A maneira mais rápida e mais fácil de eu te qualificar seria fazer um conhecimento oral. Mas você imagina eu ter que fazer isso com cada um de vocês de forma como a gente faz no mestrado e doutorado. É a melhor maneira. Porque você só aprende se você executar, né? Então, quer dizer, é muito ruim para mim ter que dar 2 horas para você mostrar em 2 horas todo o conhecimento que você tem, que você adquiriu durante um semestre. Na vida não é assim, né? A vida não é assim. Você tem uma vida inteira para você errar e acertar. Então, não esqueçam, erre menos e acertem mais. Quando vocês fizerem isso, vocês vão se tornar pessoas melhores, mais capazes. A gente não acerta sempre, e eu peço que vocês não errem sempre. Mas muito obrigado pela atenção e um finalzinho de semestre aí abençoado para todos nós, independente do resultado. Eu espero, segunda-feira, que todos vocês que ficaram aqui até o final sejam aprovados do fundo do meu coração. Eu não quero, não é meu objetivo, não é nenhum intuito meu reprovar ninguém. Não sou eu que reprovo vocês, né? Só que eu só peço que vocês não me entreguem prova em branco, não me façam, estudem um mínimo, vocês vão ver que a prova está muito mais fácil do que isso. Só que eu só posso aprovar vocês se vocês mostrarem um mínimo de conhecimento. A vida só dá oportunidade a você se você mostrar um mínimo de comprometimento com ela. Então se comprometa com a vida, se comprometa com a sua profissão. Para isso que vocês estão aqui. Obrigado.